gente, tudo bem? Meu nome é Anaísa, eu sou professora de português e hoje nós vamos fazer alguns exercícios de leitura e produção textual, beleza? O nosso assunto é a carta, né? A carta argumentativa, e aí nós temos aqui alguns exercícios sobre esse assunto, começando pelo texto Favela Brasil. Vamos ler juntos. Basta visitar qualquer cidade grande ou média brasileira para constatar que a favelização é uma doença urbana grave e em expansão por todo o país. O cenário desenhado pelos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não é desconhecido, o que não reduz a sua importância, pois chamam a atenção para a dimensão do problema. Longe de serem uma marca registrada do Rio, onde são mais visíveis por se misturarem com bairros abastados, os barracos tornaram-se um triste símbolo nacional. Em 25% dos municípios existem favelas ou loteamentos irregulares. Um dado subestimado, pois nem todas as prefeituras forneceram informações. Cadê? Só para mim um pouquinho. Um pouquinho mais. Aí, beleza. Obrigada. É previsível, portanto, que no próximo levantamento a chaga da favelização esteja maior. Mas culpar exclusivamente as prefeituras é simplificar a questão. A inércia administrativa e manipulações populistas por trás desse processo de degradação das cidades, mas não só. Pressionadas pela mais avassaladora migração do campo para as cidades ocorrida no Ocidente no século XX, as regiões metropolitanas brasileiras foram invadidas por milhões de pessoas no espaço de tempo de pouco mais de uma geração, sem que houvesse infraestrutura para abrigá-las. A maioria dessa população, por insuficiência de renda, precisa de subsídio, mas a batalha da habitação tem de ser travada com várias armas. A do crédito é apenas uma delas. Instrumentos como o programa Favela Bairro são indicados para resgatar da marginalidade as favelas já existentes. Urbanizar essas comunidades, formalizar a propriedade, significa trazer amplas regiões da cidade para o mundo legal. E aqui o problema urbanístico se mistura com o da segurança. Pela dimensão dessa enorme e crescente favela nacional, o assunto precisa ser tratado como emergência. Repete-se na habitação o que ocorre na segurança. O problema explode na frente de prefeitos, encurrala governadores, mas só com a participação do Executivo Federal será possível formular e executar planos com a abrangência necessária. No texto 2, o que mais me irrita nessa história de favela é a passividade com que as autoridades deixam áreas importantes da cidade serem invadidas. O poder público tinha de agir assim que surgisse o primeiro barraco, derrubando-o imediatamente. Se as favelas são pequenas, por que não removê-las enquanto ainda são diminutas? Em Laranjeiras, por exemplo, assistimos a uma longa queda de braço entre a administração regional e a Vila Alice, uma favela que ainda é relativamente pequena. Já foram derrubadas algumas casas que já voltaram a ser construídas. A solução é a remoção total e a transformação deste pedaço do morro em área de proteção ambiental. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Obrigada. Então, a solução é a remoção total e a transformação deste pedaço do morro em área de proteção ambiental com a devida fiscalização. No caso da Vila Alice, a ação do Estado é urgente, porque outra favela, a Júlio Ottoni, está crescendo em direção a ela e em breve haverá uma só favela que poderá ser considerada de porte médio. Então vamos lá. Ambos os textos discutem o mesmo tema, a favela. Há, no entanto, diferenças de abordagem do tema por parte dos enunciadores. Aponte o texto em que a presença do enunciador é mais visível. Então, o que ele pede aqui é que você identifique, né, em que texto a gente consegue perceber mais claramente a presença da pessoa que está escrevendo. E aí, se você for reparar aqui no texto 2, você tem o que mais me irrita nessa história de favela. Se você for ler isso aqui, analisar isso aqui, você vai perceber que o me significa uma primeira pessoa. Um texto que é em primeira pessoa, ele já traz o seu enunciador para jogo, né, para debate. O que mais me irrita é uma palavra que tem um cunho muito subjetivo, né, e isso me irrita. Às vezes não te irrita, mas me irrita. Tem um certo sentimento nisso, né, uma afloração de sentimento. Então, a gente pode dizer que no texto 2,
a gente tem a presença mais marcante do enunciador justamente pela presença da primeira pessoa e de palavras que mostram algum atravessamento do autor por esse assunto, né? Ele se sente afetado. Na B, explique de que modo elementos linguísticos deixam isso claro. É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Essas justificativas da primeira pessoa e do uso de escolha de palavras. Beleza? Vamos continuar. Cartas aos leitores. Já conhecemos nossos governantes e políticos, suas índoles, seus defeitos, suas capacidades limitadas para soluções e para confusões. Só não conhecíamos ainda nossos manifestantes, se é que assim se pode dizer. Nada justifica a agressão física. Obrigada. Seja qual for a manifestação, seja quem for o agredido ou o agressor. Nada justificará jamais a agressão sofrida pelo governador Mário Covas, por mais digna que fosse a manifestação. O que causa espanto é que se tratava de uma manifestação de professores. É esse o papel de um educador? Então vamos lá. O país está chocado com as agressões que os representantes do povo estão sofrendo. As autoridades e a imprensa nacional têm se manifestado severamente contra esses atos. Primeiro foi uma paulada no governador de São Paulo, depois um ovo no ministro da Saúde e, em 1º de junho, outro ataque ao governador Mário Covas. O vice-presidente da República disse que o governador merece respeito. Concordo. Mas os demais cidadãos brasileiros não merecem? O ministro da Justiça cobrou punição judicial para os agressores, afirmando que a última manifestação transpusera os limites do tolerável. E a situação de extrema violência que nós, cariocas, estamos vivendo? Quando o ministro vai achar que foram transpostos os limites do tolerável? Na 19, sobe um pouquinho para mim, para aparecer aqui. Na 19 nós temos: as duas cartas anteriores são de leitores expressando suas opiniões sobre o episódio de agressão ao governador de São Paulo em manifestação de professores em greve. O veículo de publicação de cartas, o jornal, impõe um limite de espaço para os textos. Em função desse limite de espaço, os dois textos apresentam como traço comum. Então vamos lá. Nós temos aqui uma questão que envolve o espaço em que o texto está inserido, o que é super importante quando a gente vai escrever, saber para onde esse texto vai, qual é o tamanho que esse texto tem que ter, e o que eles apresentam em comum. Então vamos lá. Na letra A, combate de ponto de vista de outros leitores. B, construção de comprovações por meio de silogismos. C, expressão de opinião sem fundamentos desenvolvidos. Ou D, escolha de assunto segundo o interesse do editor do jornal. Então vamos lá. Primeiro a gente tem combate ao ponto de vista de outros leitores. A gente não tem exatamente, principalmente no texto 2, um combate a um ponto de vista de outro leitor. No texto 1 você até pode pensar isso quando ele fala ali, que tem gente que foi a favor e tal, mas ainda assim isso não tem a ver com o tamanho do texto, com o espaço em que aquele texto está inserido, tá? Na B, construção de comprovações por meio de silogismos. Silogismos, são os raciocínios lógicos, dedutivos, em que você tem premissa maior, premissa menor e conclusão. Não é assim que aqui a ideia é construída, então não é essa. Na letra C, expressão de opinião sem fundamentos desenvolvidos. Bom, se você tem pouco espaço para dizer aquilo que você quer dizer, é lógico que você vai dar a sua opinião sem a capacidade de desenvolvê-la como você gostaria, beleza? Embaixo, só para a gente descartar, escolha de assunto segundo o interesse do editor do jornal. Bom, a escolha do assunto segundo o interesse não é verdade, A carta do leitor, independente da opinião que ela defenda, se ela está ali dentro da proposta do jornal, ela pode muito bem ser publicada, beleza? Então, isso aqui também não tem nada a ver com o editor do jornal, não. E também não tem nada a ver a questão do espaço, Na 20, em geral, esse tipo de carta no jornal busca convencer os leitores de um dado ponto de vista. Por causa dessa intenção, é possível verificar que ambas as cartas transcritas se caracterizam por. Então, o que a gente tem aqui? Essa carta do jornal convence leitores de um ponto de vista. Por causa dessa intenção, verifica-se que ambas as cartas finalizam com perguntas retóricas para expressar sua argumentação.
Se você voltar aqui, você vai ver. Quando o ministro vai achar que foram transpostos os limites do tolerável? Isso é uma pergunta retórica. Não é que, de fato, o autor esteja esperando uma resposta, né? Ele faz uma pergunta para você refletir. E se você volta aqui, você vai ver, ó, é esse o papel de um educador? Então, aqui você tem a pessoa fazendo o seu leitor refletir a respeito do papel do educador. Também uma pergunta retórica, que não espera resposta, tá? Então, vamos lá. Finalizar com pergunta retórica para expressar sua argumentação? Sim, né? Faz parte da estratégia argumentativa das duas cartas trazer essa pergunta retórica para fazer o leitor refletir. Então, essa já está correta. Vamos olhar as outras para descartar. Iniciar com considerações gerais para contestar opiniões muito difundidas. Desce um pouquinho para mim. Obrigada. Então, iniciar com considerações gerais. Não, né? Isso não acontece para contestar opiniões muito difundidas. Se você voltar lá no texto, você vai ver que isso não está lá. Na C, utilizar orações de estruturação negativa para defender a posição de outros. Também não é uma característica desse texto, né? Os autores aqui estão mais preocupados em mostrar o seu posicionamento. E na D, empregar estruturas de repetição para reforçar ideias centrais da argumentação. Isso aí também não aparece nas duas, tá? Lembrando sempre que a questão pede, é possível verificar que ambas as cartas. Então pode até ser que, professora, mas nessa aqui a gente até consegue ver isso. Tá bom, mas na outra também? E aí não, tá? Então letra A é aí a nossa alternativa que abrange as duas cartas. Finaliza com perguntas retóricas para expressar a argumentação. Na 21, o fragmento que expõe a tese de cada uma das cartas, respectivamente, pode ser identificado em. Então, o que é a tese? Né? Aquela ideia que vai ser defendida ao longo de um texto que tem como objetivo o convencimento, a argumentação. Então, o que é aqui a tese de cada uma das cartas? Já conhecemos nossos governantes e depois, quando o ministro vai achar que foram transpostos os limites do tolerável. B, só não conhecíamos ainda nossos manifestantes, a última manifestação transpuseram os limites do tolerável. C, nada justifica a agressão física, mas os demais cidadãos brasileiros não merecem. D, é esse o papel de um educador? Primeiro foi uma paulada no governador de São Paulo. Se você parar para analisar, você vai perceber que, por exemplo, na letra D, o que a gente tem é esse o papel de um educador? Não é exatamente isso que é defendido no texto. Não é sobre o papel do educador que o texto está falando. O texto está falando sobre a agressão ao governador. Primeiro foi uma paulada no governador de São Paulo. Aqui a gente não tem uma tese. Aqui a gente tem um trecho, né, de uma pessoa que está contando uma sucessão de fatos. Então, se vocês forem percebendo, em todas as alternativas, o que você vai ter ou é um trecho do texto que não é necessariamente uma opinião, ou até uma opinião, mas que não é a opinião central defendida no texto. Exceto pela letra C, que a gente tem, nada justifica a agressão física. Justamente, o cara lá do primeiro texto, ele está falando que, independente das razões, independente do quão justa é a manifestação, ninguém tem direito de agredir ninguém, tá? E no segundo texto, mas os demais cidadãos brasileiros não merecem? E aí o que ele defende durante todo o texto é que o governador merece respeito, mas os brasileiros também merecem. Os cariocas, principalmente, também merecem, tá? Então, vamos lá. Na 22. Pela leitura da carta de Arthur Costa da Silva, é possível afirmar que as perguntas nela presentes têm o seguinte significado. Então, Arthur Costa da Silva foi o cara que escreveu a segunda carta, tá? Vamos lá, o seguinte significado. Questionar as atitudes dos políticos, apontar falhas no discurso de autoridades brasileiras, propor uma reflexão acerca da atitude dos agressores, mostrar solidariedade ao comportamento dos manifestantes. Então, o que a gente tem? Questionar as atitudes dos políticos brasileiros. Isso aqui é demasiadamente abrangente, né? Então, os questionamentos que a gente tem, que são, está aqui do lado, ó,
E a situação de extrema violência que nós cariocas estamos vivendo? Quando o ministro vai achar que foram transpostos os limites do tolerável? Então, essas perguntas que ele faz não têm a intenção de questionar a atitude dos políticos, mas de questionar aquilo que é de merecimento ou não da nossa vida, né? dos nossos cidadãos. Na B, apontar falhas no discurso de autoridades brasileiras. Aí é legal. Por quê? O que a gente tem aqui é esse escritor, né, mostrando para a gente que as autoridades brasileiras têm esse discurso do respeito, do intolerável, tananã, mas e o que é intolerável para a gente? Tem uma falha aí no seu discurso, tá? Então, a letra B é a correta. Para a gente eliminar as outras, a gente tem propor uma reflexão acerca da atitude dos agressores. Aqui a gente não tem, de fato, uma reflexão da atitude dos agressores, né? A reflexão é sobre o que os cidadãos merecem, não sobre eles terem batido ou não. Ele até não dá muita, como é que eu posso dizer, ele não desenvolve muita opinião, ele só pergunta, tá bom, vocês querem respeito? Tá, mas e o nosso respeito? Beleza? E na D, mostrar solidariedade ao comportamento dos manifestantes, então a gente já descartou essa aí, beleza? Só vai até a D, né? Que é o ERG. Então, vamos para a próxima. Na 23, nós temos Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1904. Meu caro Nabuco, tão longe e em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha grande desgraça e você expressou a sua simpatia por um telegrama. A única palavra com que lhe agradeci é a mesma que ora lhe mando, não sabendo outra que possa dizer tudo o que sinto e me acabrunha. Foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou eu só no mundo. Note que a solidão não me é enfadonha, antes me é grata, porque é um modo de viver com ela, ouvi-la, assistir aos 1000 cuidados que essa companheira de 35 anos de casados tinha comigo. Mas não há imaginação que não acorde. E a vigília aumenta a falta da pessoa amada. Éramos velhos, e eu contava morrer antes dela, o que seria um grande favor. Primeiro, porque não acharia ninguém que melhor me ajudasse a morrer. Segundo, porque ela deixa alguns parentes que a consolariam das saudades e eu não tenho nenhum. Os meus são os amigos e verdadeiramente são os melhores, mas a vida... Sabe? Um pouquinho para mim, por favor. Não, desce. Aqui. Obrigada. Então, vamos lá. São os melhores, mas a vida os dispersa no espaço, nas preocupações do espírito e na própria correria que a cada um cabe. Aqui me foco por hora na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo lembra-me a minha meiga Carolina. Como estou à beira do eterno aposento, não gastarei muito tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará. Não posso, caro amigo, responder agora a sua carta de 8 de outubro. Recebi-a dias depois do falecimento de minha mulher e você compreende que apenas posso falar deste fundo golpe. Até outra e breve, então lhe direi o que convém ao assunto daquela carta que, pelo afeto e sinceridade, chegou a hora dos melhores remédios. Aceite este abraço do triste amigo velho. Então, Machado de Assis escreveu aí essa carta que a gente acabou de ler. Então, vamos lá. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Beleza. O texto apresentado é um exemplo do gênero. Aí a gente tem, qual gênero é a carta que a gente acabou de ler do Machado de Assis? Bom, se vocês perceberam, né, a pessoa ali, o escritor, está falando que acabou de perder a sua amada e está escrevendo para um amigo. Essa carta é de cunho pessoal, né, uma carta íntima, uma carta que tem ali detalhes da vida pessoal da pessoa. Então, qual é o gênero? Pessoal, comercial, do leitor ao leitor ou registrada? Carta pessoal, né? Só pode ser a carta pessoal. Na 24, a carta a seguir foi escrita por uma detenta da penitenciária feminina da cidade paulista de Ribeirão Preto, redigida no contexto do programa Liberdade Consciente, ali implementado. Ela foi analisada em estudo linguístico, cujas referências se apresentam após a carta. Então, nós temos Ribeirão Preto, 28 de 12 de 2004. Eu sou nascida em 23 de 11
Se você escreve tudo, daria um livro, mas vou falar só um pouco de mim. Quando nasci, meus pais moravam no Paraná, fiquei lá até a idade de 5 anos, aí viemos para o interior. Desce um pouquinho para mim. Pode descer. Obrigada. Então, aí viemos para o interior de São Paulo até a idade de 14 anos. E eu fui uma menina que trabalhava na roça, era crente. Aí meus pais resolveram se mudar para Campinas, é a cidade que vivo até hoje. Aí foi que tudo começou. Comecei a trabalhar de doméstica, comecei a conhecer outro tipo de pessoas, que era muito diferente da minha vidinha da roça. Comecei a sair de noite, conhecer rapazes, diferente. Bom, resumindo, fui mãe com 20 anos, fui para a cadeia com 23, 1973, saí com 30. 1981, eu queria voltar a viver, mas a sociedade não deixou. Tive medo, continuei na luta, até de boia fria eu tentei. Até que um dia eu fui trabalhar de camarene em um hotel perto da rodoviária. Isso foi em 1989. Aí fui presa outra vez, daí para cá só deu desacerto na minha vida. Hoje eu sou uma mulher feliz apesar do lugar. Tenho 5 filhos lindos, adotei uma criança, levei para minha casa com 17 dias de nascida. Hoje ela tem 6 aninhos. Ela tem um pequeno problema que para os homens é difícil, mas para Deus não é nada. Eu confio nele e sei, um dia eu e minha fé vamos vencer. Minha filhinha faz tratamento na Unicamp, do Hospital das Clínicas, em Campinas. Ela se chama Amy. Nós vamos vencer, se Deus quiser, e Ele quer. Como disse, se for falar minha vida, dá um livro. Eu amo meus filhos, meus netos, que são coisinha mais linda da minha vida, mas tenho um carinho especial pela minha Amy. Deixei o mundo sujo que vivia a maior parte. Sobe para mim um pouquinho. Obrigada. Deixei o mundo sujo que vivia a maior parte da minha vida pela Amy. Quando sair daqui, quero voltar a cuidar dela como sempre fiz. Então vamos lá. Sobe mais um pouquinho que saiu aqui, para aparecer a questão. Obrigada. É correto afirmar que a autora da carta fala da família, do trabalho e da religião, mas omite informações a respeito de seus delitos, tema sobre o qual não há dados específicos no relato. Bom, vocês perceberam que ela falou ali que a vida dela dava um livro, onde ela nasceu, falou até quantas vezes ela foi presa, os anos e tudo mais, mas ela não diz o que ela fez. Então, dá para dizer que ela fala da família? Sim, né? Falou da filha, dos netos. Do trabalho? Sim, até de boia fria ela tentou trabalhar. E da religião, então ela fala, né? Se Deus quiser e Ele quer e tudo mais. Mas omite informações a respeito de seus delitos. Ela não diz o que ela fez. Tema sobre o qual não há dados específicos no relato. Exatamente. Letra A, então, já está correta. Mas vamos olhar as outras. É correto afirmar que a autora da carta enfrentou dificuldades financeiras e problemas de relacionamento com seus pais durante a infância, o que se infere da baixa remuneração normalmente oferecida aos que trabalham nas funções que desempenhou e dos diferentes deslocamentos que se viu compelida a fazer. Aqui nessa alternativa, nós temos um monte de informações que são deduzidas, né, que são informações que a pessoa que está lendo pode especular, ou melhor, né, são especulações acerca da história da autora. A gente não pode afirmar isso, a gente não pode ter certeza de todas essas informações, a gente só especula, tá? Então a B não pode por causa disso. C. Utilize inúmeros artifícios para comprovar sua religiosidade, embora suas atitudes, seja no contexto familiar, seja no social, destoem daquelas idealizadas para alguém temente a Deus. Bom, apesar, né, de ela ter cometido um crime, a gente não sabe exatamente qual é esse crime, mas se a gente pega aqui o contexto familiar, ela tem, né, carinho, cuidado, zelo pela família dela. Então, a gente também vê aí que essa alternativa não faz sentido. E na letra D, pouco revela sobre o seu cotidiano na penitenciária, mas permite entrever em diferentes passagens sérias críticas às condições de sobrevivência no sistema prisional brasileiro. Sérias críticas não, né, galera? E aqui na letra E, manifesta certa crença em um recomeço,
embora não inclua em seus planos ações ou atitudes distintas da sua vida pregressa. Então não, né? Ela fala que ela quer uma vida para cuidar da menina como ela sempre fez, mas abandonando aí todas as coisas ruins que ela fez. Então ela quer sim modificar aquilo que foi ruim, beleza? Na 25, nós temos mais uma carta, né? Rio, 15 de agosto de 1907, Domício da Gama. Não sei se já aí chegaram notícias da reforma ortográfica, percebam a grafia. Aí deixo nestes maiúsculos e nestes H o meu espanto e a minha intransigência etimológica. Etimológica é o estudo da origem das palavras, tá? Realmente, depois de tantos anos de alarmante silêncio, a academia fez uma coisa assombrosa, trabalhou. Trabalhou deveras durante umas 3 dúzias de quintas-feiras agitadas. E, ao cabo, expeliu a sua obra estranhamente mutilada e penso que abortícia. Há ali coisas inviáveis, a exclusão sistemática do Y, tão expressivo na sua forma de âncora, a ligar-nos com a civilização antiga, e a eliminação completa do K, o hierático K. Como poderei eu, rude engenheiro, entender o quilômetro sem o K, o impertigado K, com as suas 2 pernas de infatigável caminhante, de infatigável caminhante a dominar distâncias, mas decretou a enormidade e terei doravante de submeter-me aos ditames dos mestres. Então, texto da carta de Euclides da Cunha a Domício da Gama. Depreende-se do texto que na época em que foi escrita a carta, então vamos lá, o que a gente tem aqui, né? O autor da carta, o Euclides da Cunha, é um cara que está escrevendo indignado com a reforma ortográfica, né? Ele é intransigente. Então ele fala do K, que ele queria que ele gostaria que ficasse, do Y, ele fala aí que faz uma crítica à academia, né? Fala que a academia fez algo novo, trabalhou. Essa academia no sentido de universidade, meio acadêmico, Academia Brasileira de Letras, enfim, né? E aí ele fala, depreende-se do texto que na época em que foi escrita a carta. A variação linguística era considerada como um fenômeno inerente às línguas em geral, como manifesto remetente da carta no emprego da expressão, a minha intransigência etimológica. Quando ele fala de intransigência etimológica, ele está falando que ele tem esse apego à questão etimológica, né? E aí ele é resistente às questões de variação. Então, tem um problema aí na letra A, não pode ser. Na B, havia um padrão linguístico estabelecido, tal como ocorre atualmente, então nós temos hoje, né, um acordo ortográfico, a ser seguido pelos usuários da língua, como evidencia o trecho submeter-se aos ditames dos mestres. Então, aqui a gente não tem nenhum tipo de informação errada, né? Depreende-se do texto que na época em que foi escrita a carta, nós tínhamos um padrão linguístico estabelecido, um acordo ortográfico que nem nós temos hoje. Certo, verdade, tá? Só para matar as outras, então, a variação linguística era um conceito de língua especificamente relacionado à escrita, em especial às mudanças de grafia das palavras, tal qual se concebe atualmente. Não, né? Os fenômenos de variação, inclusive, eles estão muito mais ligados à língua oral do que à língua escrita, tá? Então, isso aqui não faz sentido. Na letra D, a academia estava atenta às mudanças da língua escrita e da fala, mas procrastinava as decisões que acabavam por não atender às necessidades do momento que eram divulgadas. Também não tem isso, não tem esse tipo de informação na carta que a gente leu. E na E, já era refutada a crença de que existe uma única língua, tal como ocorre atualmente, após a introdução dos estudos linguísticos do conceito de variação linguística. Mais uma vez, informação que não está na carta, né? É importante a gente ter em mente, a gente fala, depreende-se do texto. Então, por mais que a questão possa trazer alternativas verdadeiras, a gente precisa ter em mente que o gabarito é sempre o que está relacionado ao texto, o que está no texto, e não o que é verdade, beleza? Então aqui nós temos um texto, né, que é de um escritor norte-americano, Norman Mailer, endereçado ao crítico literário Peter Baubert. Então vamos ler a carta dele. Caro Peter, entre as coisas que temos em comum, está a depressão cultural. Reflito sobre a minha vida, especialmente depois de ter completado 50 anos de literatura, e sinto que todas as coisas pelas quais trabalhei e lutei estão em decadência.
O que antes eu via como inimigo e com grande otimismo, como inimigo que haveria de ser derrotado, acabou, na verdade, por nos vencer. Sobe um pouquinho para mim, por favor. A questão, tá bom, obrigada. A questão diante de nós dois é: onde está a culpa? Estava em nós, por nunca termos feito o suficiente, por mais que achássemos que sim? Ou estará na abstração que chamamos de natureza humana? Teremos ajustado as nossas crenças a um conceito de homens e mulheres que não se adequava aos fatos rasteiros? Às vezes me pergunto se isso não será puro elitismo de minha parte, e se a verdadeira premissa da democracia, a de que os sem banho tenham acesso a sabonete barato, desodorante e roupas de plástico, como um dos degraus da escalada a um nível mais alto, não seria o que está acontecendo. Ou se, como temo, estaremos caindo numa sociedade do homem e da mulher medíocres onipresentes, governados por altas mediocridades. Tudo de bom, Norman. Então, aqui a gente tem uma baita de uma crítica, né? O que ele considerava inimigo e que seria facilmente vencido, o venceu, né? Então, de quem é a culpa? Nós não fizemos? Nós fizemos menos do que deveríamos? Né? Então, aqui embaixo a gente tem a questão 26. A alternativa que acolhe comentário condizente com as características da carta é... Então, vamos lá. Letra A. Registre inconveniente intimidade nas saudações iniciais e final, nas quais, uma vez substituídas por prezados e sem mais, respectivamente, restituiriam o texto à formalidade que seu tema requer. Vamos com calma. Inconveniente intimidade. Bom, aqui a gente vê uma certa proximidade entre quem escreve e quem recebe a carta, né? Eles têm ali um grau de intimidade. Então, dizer que restituir ao texto a formalidade que seu tema requer, não, o que a gente tem ali são duas pessoas que já se conhecem, né? Que têm ali uma relação qualquer, e aí não tem necessidade de uma substituição por prezado, sem mais, né? Não tem nada de inconveniente na carta, não. Na B, focaliza a atuação profissional dos interlocutores, especialmente no que diz respeito aos modos como conceberam e trataram homens e mulheres ao produzirem textos literários. Bom, aqui a gente tem no que diz respeito aos modos como conceberam e trataram os homens e as mulheres. Ele não falou que ele coloca nos textos homens e mulheres medíocres. Não é isso, tá? Então não pode ser também. Na C, por explorar temática sociocultural, ultrapassa os limites da subjetividade, ou seja, da visão pessoal, e transforma as queixas do remetente em afirmações categóricas acerca da necessidade de engajamento político da elite. Vamos lá. Explora tema sociocultural? Sim. Ultrapassa os limites da subjetividade e transforma as queixas da pessoa que escreve em afirmações categóricas? Não. Ele até fala, não sei nem se é elitismo da minha parte pensar isso. Então, ainda está ali dentro do campo da subjetividade. Na D, preservando o tom subjetivo, expõe reflexões acerca do impacto de atitudes individuais sobre cenários mais amplos, revelando dupla apreensão, com específico sentimento de culpa e com o futuro da sociedade. Perfeito. É exatamente o que está aí no texto, tá? Na letra E, só para a gente descartar, então, em discretos matizes, como a indicação do destinatário pelo prenome e do remetente por nome e sobrenome, insinua a existência de relação hierárquica entre o escritor e o crítico. Hierárquica? Não, né? Hierarquia, para quem não sabe, é aquela relação em que um é superior ao outro. Não, isso aqui não é verdadeiro, tá? Na 27, sobe um pouquinho para mim, a 27, por favor. Obrigada. O excerto demonstra que o autor A. Considera-se culpado das mazelas sociais, seja por não ter agido nos momentos graves, seja por operar com crenças contraditórias e demasiadamente abstratas. B. Compartilha com o interlocutor a sensação de estar declinado culturalmente, apesar dos diversos anos dedicados. C. Acredita ter contribuído em outras épocas para o real aprimoramento de homens e mulheres, posteriormente submetidos à universal mediocridade. E D. Hesita em relação à possibilidade de preceitos democráticos estarem sendo postos em prática na época em que ele escreve a carta.
concorda com a premissa de que os desfavorecidos devam receber o necessário para a manutenção da dignidade, sabonete barato, desodorante e roupas de plástico. Bom, o que a gente tem aqui é uma série de informações que estão distorcidas sobre o que demonstra o autor, né? Exceto pela letra D. Por quê? Vamos nos ater ao gabarito. Hesita em relação à possibilidade de preceitos democráticos estarem sendo postos em prática na época que escreve a carta. Ele faz justamente essa reflexão sobre a questão da democracia, né? Se esses preceitos democráticos, esses elementos que formam a democracia estão sendo postos em prática. E aí, na época que ele escreve, porque ele está ali falando da contemporaneidade dele. Então, a única afirmação que não apresenta nenhum tipo de distorção é a letra D, ok? Aqui a gente tem, para 28, Carta Aberta à Assembleia Geral das Nações Unidas. Os representantes de 55 governos reunidos na segunda Assembleia Geral das Nações Unidas terão, sem dúvida, consciência do fato de que, durante os 2 últimos anos, desde a vitória sobre as potências do eixo, não se faz nenhum progresso sensível rumo à prevenção da guerra, nem rumo ao entendimento em campos específicos, como o controle de energia atômica e a cooperação econômica na reconstrução de áreas devastadas pela guerra. A ONU não pode ser responsabilizada por esses malogros. Nenhuma organização internacional pode ser mais forte do que os poderes constitucionais que lhe são conferidos, ou do que os membros que a compõem desejam que seja. Na verdade, as Nações Unidas são uma instituição extremamente importante e útil, contanto que os povos e governos do mundo se deem conta de que a ONU nada mais é que um sistema de transição para a meta final, que é o estabelecimento de um poder supranacional investido de poderes legislativos e executivos suficientes para manter a paz. O impasse atual reside na inexistência de uma autoridade supranacional suficiente e confiável. Assim, os líderes responsáveis de todos os governos são obrigados a agir na presunção de uma guerra eventual. Cada passo motivado por essa presunção contribui para aumentar o medo e a desconfiança gerais, apressando a catástrofe final. Por maiores que sejam os armamentos nacionais, eles não geram a segurança militar para nenhum país, nem garantem a manutenção da paz. Então, a gente tem uma carta escrita pelo Einstein, pouca coisa, né? Que é uma carta aberta à Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta carta aberta, Einstein demonstra acreditar que a ONU, então vamos lá, falha quando, já tendo alcançado os meios e a legitimidade necessários para exercer suas funções, reluta em fazê-lo. Na verdade, não. Deu? Tá. Na verdade, não, tá? O que o Einstein faz, justamente, é não colocar a responsabilidade em cima da ONU. Na B, só atingirá seus objetivos quando superar o impasse representado pela ausência de um eficaz e bem constituído poder supranacional. Sim, é exatamente o que ele fala aqui até no final do texto, né? A ONU só vai conseguir fazer o que ela precisa fazer quando superar o impasse que é representado pela ausência de um eficaz poder supranacional, ou seja, que esteja acima de todas as nações. Beleza? Então, letra B é o nosso gabarito. Muito obrigada, galera. Até o próximo vídeo e a gente se vê.